Olá, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Essa é a quarta aula, então, da nossa matéria, a nossa herança em Cristo. Matéria essa que é a oitava, né, do nosso curso de maturidade no Espírito. E nós vamos falar hoje sobre o dízimo. O dízimo tem graça? O dízimo tem graça? Hoje nós precisamos, né, entregar o dízimo. Hoje, no tempo da graça, nós ainda precisamos dizimar, nós ainda precisamos entregar o dízimo. É uma pergunta que é bem comum, né, quando se trata de... quando as pessoas ouvem do Evangelho da Graça e descobrem, como a gente mesmo estava ensinando hoje aqui, não há mais maldição para os que estão em Cristo Jesus. Né? Não tem mais maldição para mim e para você, se eu estou em Cristo. Se eu ando pela fé. E rapidinho os irmãos vão lá para Malaquias 3. Então, peraí, então não há mais maldição, negócio do dízimo, de ser amaldiçoado e tal, já é aquele pensamento, né? Então não precisa dizimar? Será que não precisa dizimar? O pastor coloca aqui que ele sempre pergunta, quando faz essa pergunta para ele, se agora na graça precisa dizimar, ele pergunta, o pão e o vinho ainda permanecem na graça? Sim, se o pão e o vinho permanecem, o dízimo também. Até porque o dízimo é anterior à lei. Anterior à lei. Né? Aonde que nós vamos ver o dízimo, né, sendo tratado pela primeira vez? É quando Abraão, ele entrega o dízimo de todas as coisas para Melquisedeque. Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque de todas as coisas e Melquisedeque traz para ele o pão e o vinho. Pão e o vinho aponta para o quê? Para a ceia do Senhor, para o corpo e o sangue de Cristo, que nós permanecemos fazendo, né, como filhos de Abraão que somos, né, nós permanecemos praticando. E por que não praticaríamos o dízimo? Por que não entregaríamos também o dízimo? Né? Eis aí uma questão para nós. Sabendo que a nova aliança é uma continuação da aliança abraâmica e que nós somos, então, filhos de Abraão, e que Melquisedeque, na verdade, né, o pastor coloca aqui, ele crê que era uma teofania, que era uma manifestação de Cristo, né, em forma humana, lá no Velho Testamento. Então, peraí, o que Abraão estava fazendo? Entregando o dízimo para Cristo. Nós somos filhos de Abraão. Deveríamos fazer diferente? Não deveríamos, como filhos de Abraão, fazer o que Abraão fez? Certamente devemos, né? Também como filhos de Abraão, estarmos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Hebreus 5:6, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 5:10, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem o texto está falando? De Cristo. Cristo é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão entregou os dízimos para Melquisedeque. Né? Nós somos filhos de Abraão. Por que o dízimo seria abolido se nós estamos debaixo do mesmo sacerdócio que Abraão esteve? Você entende? Por quê? Não tem porquê. Não tem porquê o dízimo ser abolido hoje. Sabe, se hoje nós chegamos diante do Senhor e lá está o pão e lá está o cálice, por que lá também não estaria o dízimo?
né? Abraão chega diante de Deus, mas não com mãos vazias. Abraão chega diante de Melquisedeque, né? Com mãos cheias. Por que ele chegou de mão cheia diante do Senhor? Porque não se deve chegar de mãos vazias. Porque eu vou te falar, é uma vergonha para Deus eu e você chegarmos de mãos vazias. Como assim, pastor? Porque se eu chego diante de Deus de mãos vazias, o que eu estou dizendo? Que Deus não me abençoou. Eu não tenho nada porque Deus não me deu. Porque Deus não está me abençoando. Eu não tenho o que entregar. Né? E isso não é verdade. Porque o Senhor nos abençoa sim, o Senhor nos provê sim, o Senhor nos supre sim, o Senhor nos dá, inclusive, com abastância. Então, assim como Abraão, nosso pai, nós também devemos chegar diante do Senhor com mãos cheias dos dízimos de tudo aquilo que Ele tem dado para nós. Amém ou não amém? Outra coisa poderosa, que o dízimo, ele demonstra a grandeza do Senhor. Hebreus 7,4 diz assim, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Então, consideração aqui de Hebreus como que era grande esse que recebeu o dízimo, que Abraão entregou. Como ele é grande. Ou seja, o dízimo, né? Quando nós entregamos o dízimo, nós proclamamos quão grande o Senhor Jesus Cristo é. É isso que nós fazemos. Tá? Então, lembra disso. Quando eu estou dizimando, eu estou declarando, eu estou proclamando a grandeza do Senhor. Hebreus 7,8 diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. O dízimo que Abraão entregou era para aquele que se testifica que vive, para Cristo. Nós, quando dizimamos, também o fazemos para o Senhor Jesus e declaramos a grandeza dele. Seu dízimo é uma maneira de você reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. Amém? Outra coisa poderosa. O que significa a 10ª parte? Por que 10%? Por que não 7%? Por que não 15%? Por que não 20%? Por que 10%? O que representa o 10%, a 10ª parte? Sabe o que representa a 10ª parte? A 10ª parte representa o todo. Quando Abraão envia seu servo para buscar uma noiva para seu filho, ele vai levando 10 camelos do seu senhor de todos os bens que o seu senhor tinha. Por quê? Porque o 10 representa o todo. Aqueles 10 camelos representavam todos os bens que Abraão tinha. Quando eu entrego 10% ao Senhor, é como se eu estivesse entregando os 100%. Eu entrego 10%, mas ele recebe como se fosse 100%. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou entregando ao Senhor o todo. O Senhor recebe como se eu tivesse entregue o todo para Ele. Então eu vou te falar, como se eu declarasse mesmo, Senhor, eu estou completamente na tua dependência. Porque é assim que o Senhor vê, porque Ele vê como se eu estivesse entregando o 100%. Ainda que eu estou entregando 10%. Mas para o Senhor é como se fosse o 100%. E isso é poderoso demais. Né? Então, esse princípio é tão interessante. Por que 10 mandamentos? Na verdade, nós temos na Bíblia 613 mandamentos. Mas por que eles são, os 10 representam todos? Porque o 10 é esse significado do 10. Ele representa o todo. Os 10 ali representam o restante dos mandamentos todos. E você vê isso sendo repetido depois, né? Quando Jacó sai da casa do seu pai e vai peregrinar, né, lá para a casa de Labão, e no caminho ele faz um voto com o Senhor. O que ele faz? Ele promete ao Senhor dar o dízimo de tudo o que o Senhor tivesse entregue para ele. E é interessante que anos depois, quando ele estava longe de casa,
e o sogro dele estava enganando ele, vivendo toda aquela situação, o Senhor apresenta-se a ele e o Senhor fala para ele que o Senhor se lembrava do voto que ele tinha feito, de dar o dízimo. O Senhor se lembrava, o Senhor não se esqueceu. E é interessante que Deus mudou a condição genética das ovelhas, né? Porque você lembra que Labão fazia com ele, seu salário vai ser os cordeiros lisos, pois só nascia ovelha que não tinha mancha nenhuma. Ele mudava, não, então agora é só os que forem pintados. Aí nascia tudo pintado. O Senhor fez o que for necessário para abençoar Jacó, por quê? Porque o Senhor se lembrava do voto que ele havia feito ao Senhor, né? De dar o dízimo para o Senhor. Então, assim, eu fico pensando, o que o Senhor não pode fazer por você? O que o Senhor não pode fazer pela sua casa? Não há nada que Ele não possa fazer, né? Então, agora o que precisa acontecer é o Senhor encontrar em você um coração, esse coração que dá o dízimo com esse entendimento de que, na verdade, você está entregando tudo, né? Para que o Senhor abençoe, para que o Senhor prospere, para que o Senhor multiplique. Outra coisa interessante do dízimo é que ele remove a maldição do dinheiro. Você sabe que esse mundo está debaixo de maldição. Esse mundo jaz no maligno. E desde a queda do homem lá, essa terra, né, ela está debaixo de maldição. E aí eu te falo, de onde vem o dinheiro? O dinheiro, basicamente, é feito de papel, que veio de uma árvore, que um dia que estava plantada lá na terra, que está debaixo de maldição. Você entende? Então, o dinheiro, por si só, ele vem dessa raiz, né? Agora, o que acontece quando eu dizimo? Quando eu entrego o meu dízimo, na verdade, eu abençoo todo o meu dinheiro. Porque lembra que quando eu entrego 10, é como se eu estivesse entregando 100. Então, eu estou entregando ao Senhor 10%, é como se eu estivesse entregando todo o 100. Tudo aquilo é colocado diante do Senhor. E o Senhor me abençoa. O Senhor me abençoa. É interessante você pensar uma coisa interessante aqui, não é Deus quem nos amaldiçoa. Na verdade, a gente tem que ser preciso com a palavra de Deus. Por quê? O que ela diz? Ele não disse que se nós não devolvêssemos o dízimo, ele nos amaldiçoaria. Não. O que ele diz é que o resultado disso seria a maldição. O resultado de não dizimar é a maldição. Não é que Deus amaldiçoaria, é que a maldição alcançaria. Por que a maldição alcançaria? Porque o dízimo santifica o todo. Quando eu não dizimo, o todo não é santificado. E se não é santificado e vem dessa origem que está debaixo de maldição, o que vai ter sobre ele? A maldição. Entendeu ou não entendeu? Uma coisa importante, Romanos 11:16 diz assim, se forem santas as primícias da massa, igualmente ou será a sua totalidade, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então, veja isso, se a primícia é santa, a massa toda é santa. O que o seu dízimo é? A primícia. Então, se você entrega a primícia, você está santificando a primícia, separando a primícia, entregando ao Senhor. O texto diz o quê? Se a primícia é santa, todo o restante também é santo. E o que acontece com uma coisa que é santa? Sabe o que acontece com uma coisa que é santa? O diabo não tem poder para tocar naquilo que é santo. O diabo é imundo. Ele não pode tocar aquilo que é santo. Depois que você dá seu dízimo, o seu dinheiro é santificado. E o que é santificado é abençoado e é multiplicado. Tá?
o dinheiro por si só, você sabe que ele é moralmente neutro, né? Uma nota de 100 reais, ela é neutra, não é nem né, positivo nem negativo, né? Agora, se um homem bom usa o dinheiro, ele se torna bom. Agora, se o homem mau usa o dinheiro para a sua perversidade, para o mal, o que acontece com o dinheiro? Ele se torna mal. Agora, como não existe nenhum homem bom nessa terra, qual é a realidade a respeito do dinheiro e do lucro? Do lucro financeiro, né? Lá em Lucas 16, 9 a 11, o Senhor fala das riquezas naturais como riquezas de origem iníqua. Por que riqueza de origem iníqua? Porque todo o sistema financeiro é iníquo, é contaminado, irmão. Essa é a questão. Tipo lá, você está aqui com uma roupa, por exemplo, mas qual o sistema que gerou essa roupa? Às vezes foi costurado numa loja que paga mal seus funcionários. Às vezes é trazido lá de um país onde as pessoas fazem um trabalho quase escravo. Ou servem a entidades, estão lá trabalhando debaixo de uma consagração, sei lá, né? São tantas possibilidades nisso, você entende? Então o fato é que todo esse sistema é corrompido, é contaminado e é iníquo. Então, o que acontece então com o recurso na sua vida? Independente de como essa coisa vem, quando chega em você e você consagra a primícia ao Senhor, quando você entrega o seu dízimo, você está tirando do seu dinheiro essa maldição decorrente desse sistema corrompido, iníquo e cheio de maldade que é aí nesse mundo, tá? Como nós vivemos num mundo cheio de maldição, quem não dizima acaba sofrendo. Por quê? Porque permite que um dinheiro não santificado entre na sua vida, entre na sua casa, entre na sua família, trazendo tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é. Né? Imagina você, vamos pensar numa nota de dinheiro aqui, só supondo aqui com você. Você pega uma nota aí de 50 reais aí no seu bolso. Às vezes você não sabe, mas esses 50 reais foi pago para uma garota de programa dormir com um homem casado. Aí essa garota de programa foi lá no mercado, comprou alguma coisa e pagou com aquela nota de 50 reais. Aí você foi lá no mesmo mercado e comprou alguma coisa e deu uma nota maior e aí te deram aqueles 50 reais de troco e você levou para dentro da sua casa. Você entende? E aí, pastor? Pois é, e aí que se você consagrou a sua primícia ao Senhor, irmão, o seu dinheiro está santificado. Essa coisa podia ter essa origem mais podre que fosse. Chegou na sua mão, agora está abençoado. Por quê? Porque você santificou as suas primícias, o seu dinheiro. Como? Entregando o seu dízimo. Tá? Outro ponto importante. O dízimo está no Novo Testamento. Você vai ver lá em Lucas 11, 42, que Jesus, ele diz assim, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, na verdade, o Senhor não disse que nós não temos que entregar o dízimo. O que ele disse? Que deveríamos entregar o dízimo, sim, mas fazer isso focados no quê? Na justiça e no amor de Deus. Ele não disse porque agora Deus ama você, porque agora você está debaixo da justiça de Cristo, você não precisa dizimar. Não, deve dizimar sim, mas focado na justiça e focado no amor. Focado na justiça e no amor de Deus, tá? Esse é um ponto que é
importante demais para mim e para você. Outra coisa importante é que o dízimo representa Cristo diante de Deus. Por quê? Cristo é a primícia. Cristo é a primícia dentre os mortos. Está lá em 1 Coríntios 15, 20 e 23. Ó. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Então, o que Cristo é? A primícia dos que dormem. Cristo é a primícia. Quando eu dizimo, o que eu estou fazendo? Eu estou também representando diante do Senhor. Eu estou relembrando Deus a respeito do seu Filho, a primícia. Cristo a primícia. Quando eu estou entregando meu dízimo, eu estou trazendo diante de Deus a memória também do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Isso é poderoso. Agora, o que é interessante, as primícias são o dízimo, e como o dízimo é abençoado, todo o resto é também. Então pensa você, Jesus é a primícia dos que morreram e ressuscitarão. Jesus é a primícia. Nós todos também ressuscitaremos, por quê? Porque a primícia ressuscitou, nós ressuscitaremos. O que aconteceu com a primícia vai acontecer com o restante de nós. Pensa você com relação ao dízimo. Se o dízimo é abençoado, todo o restante do nosso dinheiro também será. O que aconteceu com a primícia vai acontecer com o restante. A bênção de Deus. A bênção, o favor de Deus sobre todo o restante do nosso dinheiro. Agora, tem algo que é forte demais em relação ao dízimo, é que ele deve ser resultado de revelação na sua vida, irmão. Crente nenhum deveria dizimar se não tivesse revelação. Você não deveria dizimar sem ter revelação. Até voltando na questão lá de Abraão, lá quando ele dizimou para Melquisedeque, quem falou para Abraão dizimar, irmão? Quem falou? Existia alguma ordem? Existia um mandamento? Deus falou para Abraão? Não. Não houve uma ordem, não houve um mandamento. O que houve? Sabe o que houve? Houve revelação. Houve revelação. O dízimo deveria ser algo praticado por quem tem revelação. Não por obrigação, não por medo, não para comprar a Deus, não, mas por revelação mesmo. Revelação do quê, pastor? Revelação do quê? Quando você olha para a experiência aqui de Abraão dizimando, você vai ver que ele está voltando de uma batalha e o rei de Sodoma vem ao encontro dele e o rei de Salém, também vem, Melquisedeque também vem. E o rei de Sodoma faz uma proposta para ele. Fala o que para ele? Olha, me dá as almas e eu te dou todo o dinheiro. Todos os bens ficam com você e você dá as almas para mim. O rei de Sodoma aponta para quem? Para o diabo. Olha a proposta. Eu te dou os bens, você dá as almas. Irmão, você acha que é problema para o diabo dinheiro? É isso que o diabo quer? Não. O diabo quer as almas. Então, se for para ter tua alma, ele faz qualquer negócio. Ele te dá, não tem problema não. Interessado na sua alma. Tá? Agora, ele vem para ter com Abraão no momento que Abraão está vindo de uma batalha, de uma luta, de uma guerra, cansado, sedento, para fazer uma proposta. Agora é tão interessante que não é só o rei de Sodoma que vem, porque Melquisedeque, o rei de Salém, também vem. Traz para ele pão e vinho, para matar a fome, para matar a sua sede, para restaurá-lo, para fortalecê-lo ali naquele momento de batalha. E Abraão, quando o rei de Sodoma faz aquela proposta para ele, ele fala, não, eu não quero nada que é seu. Não quero nada que é seu. Não é esse caminho, eu não vou por esse caminho.
Não é por aí que eu vou. E ao invés de Abraão reter para si, como era a proposta do rei de Sodoma, o que Abraão fez? Abraão pegou de si e entregou para o rei de Salém. Ao invés de ele tomar para si, ele entregando o dízimo. Por quê? Porque ele reconheceu que o Senhor... Deixa eu ler o texto com você, é Gênesis 14. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Opa, olha aqui. O que aconteceu aqui? Abraão tinha revelação. Primeiro, todas as coisas pertencem ao Senhor. Abraão tinha revelação. O Senhor possui o céu e a terra. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Eu não tenho que fazer negócio com o rei de Sodoma, porque tudo pertence a Deus. E é Deus que me dá. É Deus que entrega para mim. Eu não tenho que fazer negócio com o rei de Sodoma. Abraão tinha revelação. Que a prosperidade dele não estava na mão do rei de Sodoma. E ele diz, olha, para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Sabe, não é o rei de Sodoma que vai me enriquecer, é Deus que vai me enriquecer. Abraão tinha essa revelação. Sabe que é o que você, crente, tem que ter. É o Senhor que vai te enriquecer, não é o rei de Sodoma. Você não vai enriquecer porque você está retendo tudo que te vem. Você vai enriquecer porque o Senhor, o dono do céu e da terra, Ele é o seu Deus, você crê nele, você ama Ele e Ele vai te abençoar. É tão interessante quando você olha para esse texto que, olha só, Ló também estava na cena, irmão. Ló estava na cena. Mas a Bíblia não diz que Ló comeu pão e bebeu o vinho. E não diz que Ló entregou o dízimo para Melquisedeque. Pelo contrário, o que Ló fez? Ló seguiu o rei de Sodoma. Ló seguiu o rei de Sodoma com todos os bens. Voltou para Sodoma. Mas o que acontece depois? Quando Sodoma e Gomorra são destruídos, todos os bens de Ló são destruídos também. Como que Ló termina? Pobre. Sem os seus bens. Seus bens foram destruídos. Você entende? Mas pensa você, lá no momento da decisão, ele podia ter seguido Melquisedeque. Ele podia ter dizimado também. Ele podia ter comido pão, bebido vinho. Tomado o caminho de Abraão, o caminho da fé. Ele resolveu seguir o caminho de Sodoma. Quanto crente não faz a mesma coisa? Olha aqui, tu recebe o seu salário. E aí vem o rei de Sodoma, para lembrar você o valor da energia, o valor da água, né? A cobradora do Avon vai na sua casa, enfim, tanta coisa. O rei de Sodoma vai aí para falar para você, olha, se você entregar seu dízimo, vai faltar. Não entrega não, pega tudo para você. Mas o rei de Salém está aí, para você entregar seu dízimo. E às vezes, se atentar a pegar o caminho de Sodoma como Ló. Sabe, não faça isso, irmão. Que ao final, quando vier o fogo da destruição, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. E mais, eu te falo, lembra da proposta do rei de Sodoma, que é assim, ó, fica com os bens para você e dá as almas para mim. E essa é uma coisa gritante também. Você acha que hoje não é a mesma coisa? Você acha que não é a mesma proposta? Quando você está ficando com os bens para você e não está dizimando, você está deixando as almas para o rei de Sodoma. Como assim, pastor? Você está doido? Não, não estou doido não.
É assim, ó, você imagina se 100% dos crentes fossem 100% generosos e fiéis. Quantas igrejas mais nós não teríamos? Quantos pastores mais nós não teríamos plantando igrejas em tantas cidades? Quantas almas não seriam tiradas das mãos do rei de Sodoma? Muitas, muitas. O reino teria ido muito mais além do que já foi, se houvesse maior investimento. Então, quando você está retendo, é esse negócio que você está fazendo. Agora, não esquece não, um dia vai cair fogo aqui, vai destruir tudo isso aqui, filho. Não esquece, sabe? E se você tiver seguido o caminho de Sodoma, o caminho do rei de Sodoma, ao final não sobra nada, é tudo destruído. Se você tiver seguido o caminho de Abraão, tem uma recompensa eterna para você, porque as almas que foram alcançadas, que foram salvas, né, a obra que foi feita, é crédito para você, você vai fazer parte disso, vai ter tomado parte disso. E o que eu acho mais maravilhoso isso aqui também é quando você dizima e oferta, você está reconhecendo o seu enriquecimento, não vem de Sodoma, não vem daqui, não vem dessa terra. Seu enriquecimento, sua prosperidade está na mão do Senhor. E quando você faz isso, meu irmão, você está entrando pelo caminho da fé. O caminho da fé é o caminho do favor. O caminho do favor vai trazer prosperidade, abundância para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Portanto, eu quero dizer uma coisa para ti, no seu caminho de maturidade cristã, de amadurecimento, você vai precisar decidir, definir e praticar o dízimo e a oferta. Seja um mordomo fiel, seja um fiel ofertante e dizimista na obra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula. Olá, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Nós estamos ministrando nosso curso de maturidade no Espírito. Essa é a 8ª matéria, é a nossa herança em Cristo. E essa é a 5ª aula, então, da 8ª matéria. Eu espero que você esteja recebendo muita parte do Senhor e sendo muito abençoado através desse material. E hoje nós vamos falar a respeito da cura, né? Temos falado nas lições anteriores, né, da nossa herança em Cristo, da bênção do Senhor que agora está sobre nós, né, de estarmos livres de toda sorte de maldição e aprendemos então a caminhar, né, debaixo desse princípio de bênção, né, que é caminhar pela fé, não dependendo, não confiando na nossa obra, no nosso mérito, no nosso merecimento para sermos abençoados, mas confiados unicamente na justiça que vem da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E temos aprendido também a respeito da prosperidade, você aprendeu aí a respeito da teologia da mordomia e aprendeu que tudo é do Senhor, né? E que esse 100%, desse todo que é do Senhor, parte disso é entregue à sua mão. Então, e você agora é um administrador daquilo que pertence ao Senhor, deve fazer isso com amor, com zelo, tendo entendimento do propósito do Senhor, né? E fazer isso também para a glória, para a honra do nome do Senhor, buscando a direção do Senhor em todas as coisas. E agora nós vamos falar a respeito da cura divina. A vontade de Deus é curar. O pastor põe aqui algo que é importante, que o fundamento da nossa fé é o conhecimento da vontade de Deus para nós. Então, quando nós sabemos que algo é vontade de Deus, nós temos convicção. Lembra que fé é convicção de coisas que não se esperam e certeza daquilo que não se vê? Então, fé é convicção. Se eu não sei que algo é vontade de Deus para mim, como que eu vou ter convicção a respeito daquela coisa se eu não sei que aquilo é vontade de Deus para mim? Agora, por outro lado, se eu sei que determinada coisa é vontade de Deus para mim, eu vou ter o quê? Convicção. Eu vou ter convicção, né? Vou orar
confiado, porque eu sei que o Senhor quer aquilo para mim. Com relação à cura divina, é importante também que você tenha clareza de que é vontade de Deus para você ser curado, perdão. Até porque senão você não vai ter fé para orar. Se eu não entendo que o Senhor quer me curar, ou se eu entender que Deus de repente colocou essa enfermidade em mim para que eu me tornasse mais humilde, ou para que eu aprendesse determinada lição, se eu entender que uma enfermidade pode ser a vontade de Deus, então não dá nem para mim procurar um médico, porque se é a vontade de Deus que eu esteja doente e eu vou procurar um médico para vencer a enfermidade, eu vou estar lutando contra a vontade de Deus. Você entende? Então é complicado essa ideia, né? E, na verdade, hoje nós vamos olhar aqui para a palavra de Deus e, na verdade, construir, na verdade, essa clareza a respeito da cura, que é a vontade de Deus para mim e para você, que faz parte da nossa herança, a cura de todas as enfermidades. Nós estamos num mundo que é um mundo caído, sujeitos, portanto, a ataques do diabo em todos os aspectos da vida da gente. Isso também inclui a questão da nossa saúde, né? Então, às vezes nós também podemos sofrer ataques do maligno na nossa saúde através de enfermidades. E agora nós precisamos ter convicção, sabe, de algo que o leproso, né? Quando teve um leproso que abordou Jesus e dizendo para ele, olha, se quiseres, o Senhor pode me purificar se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Veja que a gente também, como o leproso, a gente não duvida que o Senhor possa, né? A grande questão muitas vezes é, será que o Senhor quer? E a pergunta do leproso lá acaba sendo a nossa também. Será que o Senhor quer? Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. O Senhor só precisa querer. Qual foi a resposta do Senhor para o leproso? Eu quero. Fica limpo. E ele foi completamente curado. Sabe? A resposta de Jesus lá para o leproso, esse quero sim, eu quero te curar. Eu não apenas posso te curar, mas eu também quero. É a resposta do Senhor para você e para mim também nesse dia. Talvez você está passando por enfermidade de hoje mesmo, agora. Você está aí assistindo essa aula e você está com dores, você está com sintomas, você está com enfermidades, está sofrendo na sua casa. Então é importante que você tenha essa convicção. O Senhor que quis curar o leproso, Ele também quer curar você. E não apenas pode curar, mas Ele também quer curar. Você pode exercer fé para ser curado, para desfrutar, para experimentar da cura divina na sua vida. Amém ou não amém? E isso é chave na nossa vida, porque lá em 1 João 5, 14 e 15 diz assim, ó, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Bom, veja só, uma condição para nós recebermos alguma coisa que nós pedimos é pedirmos aquilo que é de acordo com a vontade do Senhor, né? Para que Ele faça na nossa vida. Então, se eu não tenho convicção de que determinada coisa é vontade de Deus para mim, eu não tenho convicção para orar. Eu não tenho fé suficiente para orar e para receber da parte do Senhor. Por isso é tão importante, sim, que a gente entenda que é vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é doença. A vontade do Senhor não é enfermidade, por qualquer que seja a razão. Por qualquer que seja a razão. A vontade do Senhor não é que você padeça de enfermidade, até a gente vai ver mais para frente, mas pensa você, Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por que agora o Senhor colocaria sobre você as dores e enfermidades que lá atrás foram postas sobre Jesus? Você entende que não faz sentido? Para que sacrificar o filho? Para que entregar o filho à morte? Colocando sobre ele todas as dores e todas as enfermidades, e hoje o
o Senhor querer colocar a enfermidade sobre você. Então não combina, não faz sentido algum. A verdade é que tanto quanto a sua salvação, a sua cura também é a vontade do Senhor. O mesmo Deus que quer te salvar é o mesmo Deus que quer te curar, tá? Isso precisa entrar aí no seu coração. Nós temos algumas razões bíblicas, pelas quais é a vontade de Deus curar os enfermos. E essas razões precisam descer no seu coração justamente para quebrar isso que nós colocamos aqui. Essa ideia de que alguma enfermidade pode ser, de alguma forma, vontade de Deus para você. Então, não é, de fato, não é. Vejamos, então, algumas razões bíblicas. A primeira delas é porque Deus, Por que a vontade de Deus é curar os enfermos? A primeira delas é porque a cura demonstra o amor do Pai. A cura demonstra o coração do Senhor. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver que tudo que Jesus fez foi para demonstrar a natureza do Pai. Jesus mesmo disse, está lá em João 5,19, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha isso. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12:45. Então, tudo que Jesus fez foi, na verdade, para demonstrar, para mostrar o coração, o caráter, a vontade do Pai. Jesus fez aquilo que era a vontade do Pai. E aí, o que você vê Jesus fazendo? Sabe o que Jesus fez? Não houve ninguém que veio a Cristo crendo que não foi curado. Ninguém voltou de mãos vazias, tendo crido no Senhor. O local onde Jesus não pôde fazer muitos milagres, ainda fez alguns, mas não pôde fazer muitos, foi na sua cidade, foi em Nazaré, porque eles não creram nele. Mas foi lá. O restante, todo lugar que Jesus foi, onde as pessoas creram, todos eles foram curados, sem nenhuma questão. Então, é interessante você ver isso. Jesus nunca fez ninguém adoecer. Jesus sempre curou o doente, nunca colocou doença sobre as pessoas. E aí eu te pergunto, Jesus mudou? Ou ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo? Ele será para sempre o mesmo, ele não mudou. Então por que naquele tempo Jesus, quando esteve aqui na terra, em carne, Jesus não colocou enfermidade, Jesus só tirou a enfermidade? Por que agora ele colocaria enfermidade em alguém? Você entende? Por que essa mudança? Então não faz sentido. Não combina com o coração do Pai. Então essa coisa de você olhar para uma pessoa doente e falar, então, pois Deus quis assim. Não, irmão, Deus não quis assim. Sabe o que Deus quis? Deus quis aquilo que você vê lá no Éden. Deus quis a saúde, Deus quis a felicidade, Deus quis a beleza, Deus quis a prosperidade, Deus quis a abundância. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, estava estampada ali. O pecado trouxe tudo isso aí. Então por que as pessoas ficam doentes? Porque nós estamos num mundo caído, porque nós estamos num mundo caído, numa natureza aqui que está toda influenciada pelo pecado, pelo diabo. Por que nós adoecemos? Porque a gente come um monte de tranqueira que não devia comer. Você entende? Vamos ser honestos. Muita doença que muitas vezes acontece na sua carne, é coisa que a gente mesmo planta. A gente planta comendo açúcar, comendo gordura, comendo enlatado, comendo tanta porcaria. Você entende? E aí seu corpo vai lá na frente, dá um tilt, mas tem a ver com esse mundo caído, contaminado, todo estragado, com os efeitos de toda essa influência do pecado do diabo. Mas não é vontade de Deus a doença. Não é vontade de Deus a enfermidade. Jesus não colocou a enfermidade em ninguém para ensinar uma lição de moral para uma pessoa. Então, por que hoje seria assim? Às vezes o crente não consegue orar por cura porque pensa que, acho que Deus colocou essa enfermidade em mim para me tornar mais dependente do Senhor, para me tornar mais humilde.
Meu Deus, que coração duro é esse do crente, que ele tem que ter um câncer para ele resolver ser humilde. Não dá para aprender a humildade ouvindo a palavra, não dá para aprender a humildade por ser cheio do Espírito. E aí o coração, o caráter, a influência do Espírito de Deus dentro de você, gerar em você uma vida humilde, simples, parecida com Jesus. Né? Será que é preciso botar uma doença? Entende? Então não faz sentido, irmão. Simplesmente não faz sentido. Sabe, o coração do Pai é pela cura. Tá? Jesus diz lá em João que o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir. E você sabe que a doença, o que a doença é? A doença é só uma manifestação da morte. É como se fosse a morte chegando aos pouquinhos. É porque o que é a doença? A doença é o seu corpo tendo algum problema que, se não for resolvido, se não for solucionado, se continuar, ele vai piorar e ao final vai te levar à morte. É verdade, a enfermidade é um pré-anúncio da morte. A enfermidade é uma lembrança que um dia a gente vai capotar e que a gente vai morrer. Que essa natureza aí, esse corpo, um dia ele vai morrer. Sabe? Mas é o ladrão que veio para roubar e para matar e para destruir. Não foi o Senhor que veio para matar. Ele veio para dar vida, para dar cura. Êxodo 15, 26 diz assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. O Senhor Deus é o Deus que nos sara, não é o Deus que nos põe doença para ensinar a lição. Não é Deus que coloca enfermidade em nós. Você entende? A vontade do Senhor é curar você e é curar você agora. Se você estava preso nessa ideia de que, de repente, então, sei lá, Deus, colocou, sabe, irmão, rejeita isso, porque não é verdade. Porque não combina com o caráter do Pai, porque não combina com o Evangelho, porque não combina com o amor do Senhor por você. De fato, não combina. Rejeite esse pensamento e tenha ousadia para crer que a vontade do Senhor é curar você agora mesmo, tá? Outra razão bíblica é que a enfermidade é uma obra do diabo. Tá aqui outra coisa também que às vezes o crente tem dificuldade de assumir. Principalmente quando está sofrendo de alguma enfermidade. Tem dificuldade para assumir, peraí, esse aqui é obra do diabo. Tem dificuldade de assumir. Mas a verdade é que as enfermidades e as doenças não fazem parte da vontade de Deus no reino de Deus. Na verdade, se o reino de Deus chega aí, a enfermidade ela vai ser destruída em nome do Senhor Jesus. Não é vontade de Deus que você esteja enfermo em hipótese alguma. Você vê lá em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Note isso, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, sabe? O diabo oprime as pessoas com doenças, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, para curar as pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sofrendo, muitas vezes debaixo de opressão maligna através de doenças e de enfermidades. Não significa que um crente doente é um crente endemoniado, não é. Mas o que isso significa? Significa que a doença é obra do diabo e que você não deve aceitar como obra de Deus. Entende? Não deve aceitar. É obra do diabo. Sabe, se você admite que aquilo é obra do diabo, que aquilo é uma seta do diabo que está aqui na sua carne, que você está padecendo daquilo, mas aquilo é obra de Satanás, não é obra de Deus, você vai ter ousadia para orar, para repreender, para rejeitar aquilo, para ministrar a cura sobre a sua própria vida mesmo, ok? Então é importante que você tenha clareza disso. E mais uma vez eu digo para você,
não significa dizer que alguém enfermo ele está endemoniado ou coisa do tipo. Não, é admitir que a enfermidade é obra do diabo. E que assim como outras coisas, né, podem muitas vezes atingir o crente, a enfermidade é uma dessas coisas que são do inferno e que por razões das mais diversas muitas vezes nos atingem. Muitas vezes porque a gente mesmo facilita, como eu estava falando para você aqui mesmo, né? O sedentarismo, a má alimentação, e hábitos, né, que não são saudáveis. O que essas coisas são? Na verdade, elas são uma preparação para adoecer. A gente acaba, perdão a palavra aqui, irmão, facilitando o serviço de Satanás através de hábitos que não são saudáveis, tá? Só que essas coisas não vêm de Deus. A doença não vem do Senhor. Do Senhor vem a cura. Mateus 14 diz assim, ó, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Pensa você, está lá Jesus ministrando, Jesus vê as pessoas doentes e o que ele sente no coração dele? Compaixão pelas pessoas doentes. Sabe, Jesus não vê a multidão de doentes e fala assim, é isso aí mesmo, faz tudo errado, então é bom para aprender agora, para buscar Deus. Não é essa a conversa de Jesus. Ele olha e ele se compadece e ele cura. Sabe, hoje mesmo o Senhor se compadece de você, se compadece de mim. Sabe, se há uma enfermidade na sua vida aí, saiba que o Senhor, ao olhar para você, ele se compadece de você. E o desejo dele é curar você dessa enfermidade, seja ela qual for. Terceiro ponto, a cura é por causa do sacrifício de Cristo. Essa é uma questão muito poderosa também. A palavra de Deus nos ensina o quê? Que o Senhor Jesus, lá na cruz, ele levou as nossas enfermidades. Ele carregou com as nossas dores, tá? Por isso que a gente diz que a vontade de Deus é uma só, é curar você. É curar você. Por isso que o Senhor Jesus levou sobre si. Imagina, Deus envia o Filho para levar as nossas dores e as nossas enfermidades, mas daí agora ele resolve colocar dor e enfermidade em você. Você nota que seria uma desonra para com a obra de Cristo. Seria diminuir a obra de Cristo. Então quer dizer que não botou tudo em Cristo, não. Ficou algumas para pôr em mim, para pôr em você. Então isso não condiz com o Evangelho. Você imagina que o Senhor, ele não apenas cura doenças, ele bota doenças também? Você entende? Não combina. Pastor, até o exemplo aqui. Imagina que um laboratório que não apenas distribuísse medicamentos para curar, mas que também distribuísse enfermidades, espalhasse enfermidades. Você entende? Nem no mundo natural isso é aceitável. Nem no mundo natural isso até que seria uma aberração. Então, no mundo espiritual não é diferente. Seria uma aberração. O Senhor, o próprio que providenciou a cura, ser Ele mesmo que sai colocando doença nas pessoas. Então, o Senhor não põe doenças em ninguém. Um texto para você gravar aí no seu coração, Isaías 55. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que Jesus fez, irmão. É isso que Jesus fez. 1 Pedro 2,24, olha só. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, pastor, é o seguinte, essa questão da cura divina no ministério de Jesus
é porque as pessoas não tinham acesso à saúde, ao tratamento, ao médico e etc e tal naquele tempo. Era por isso que Jesus curou todo mundo, mas hoje as pessoas têm acesso. Irmão, isso é desmerecer a obra do Calvário. A obra do Calvário. É assim, ó, você não crê que o Senhor Jesus lá na cruz levou o seu pecado? Pois a mesma cruz que levou o seu pecado é a mesma cruz que levou a sua doença. É a mesma cruz que levou a sua enfermidade. Sabe, se não mudou o poder da cruz sobre o seu pecado, também não mudou o poder da cruz sobre as enfermidades. Ok? Então, admitir que a doença, seja algo que Deus colocou em você, é simplesmente menosprezar o poder da cruz, tá? É negar o poder da cruz. É negar o poder da cruz. Lembra, o Senhor é aquele que nos sara. Tem um texto maravilhoso que é Salmo 103, verso 2 e 3, que diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Olha isso. Não esquece de nenhum dos benefícios do Senhor, porque é Ele quem perdoa todas as iniquidades e é quem sara todas as enfermidades. Se você falar assim, então, pastor, é o seguinte, porque eu não sei se é vontade de Deus curar essa enfermidade. É o seguinte, ou Ele quer curar todas as enfermidades, ou Ele não quer curar nenhuma. Você entende? Ou Ele quer perdoar todos os pecados, ou Ele não quer perdoar nenhum. Que efeito tem ele perdoar algum pecado e não perdoar outro? Se Ele não perdoar algum pecado, você está na roça. Então, ou você vai ser perdoado de todas as iniquidades, como está aqui o texto, então Ele te perdoa de todas e você é restaurado, ou não tem o que fazer. Entende? Então, agora, o mesmo Deus que te perdoa de todas as tuas iniquidades é o mesmo Deus que te sara de todas as tuas enfermidades. Essa verdade precisa descer em seu coração. Ok? Gálatas 3, a gente falou muito aqui, nas aulas anteriores a respeito das maldições, mas a palavra do Senhor nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção chegasse até nós pela fé. Então pensa você, a maldição da lei, que incluía as doenças, incluía as enfermidades. Lembra da aula anterior? Se você esqueceu, volta lá. A maldição da lei incluía todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença. E essa maldição estava sobre nós mesmos. Agora, Cristo nos resgatou dela, porque Ele se fez maldição no nosso lugar, para que a maldição não nos alcançasse, pelo contrário, a bênção nos alcançasse. Você entende? Então, não é vontade do Senhor que qualquer enfermidade esteja sobre a sua vida. Não é. Pastor, mas eu estou doente, o que eu faço? Você ora então. Você ora crendo que o Senhor quer te curar, que a vontade dele é curar você. Tá enfermo. Encara essa enfermidade como uma obra do diabo, que você não aceita na sua vida, que você rejeita da sua vida, que não tem lugar na sua vida, que Cristo carregou ela lá na cruz do Calvário. Se Ele carregou lá, não tem por que estar sobre você, porque já foi colocada sobre a cruz. Ok? Outra coisa importante, também a respeito da cura, é que ela é parte da salvação. A palavra grega traduzida para salvar é sozo. Sozo. E sozo significa o quê? Salvar, libertar, proteger, curar, preservar, estar saudável, tornar saudável. E essa palavra é empregada inúmeras vezes no Evangelho. Essa mesma palavra, o sozo, para mostrar para mim e para você o quê? Que é o que o Senhor quer fazer para nós. Não é só curar, não é só salvar a nossa alma do inferno, mas é salvar o seu corpo da enfermidade.
né? Salvar o seu corpo da dor, do mal. A vontade do Senhor para você e para mim é a cura, e ela é parte da nossa salvação, tá? Ela é parte da nossa salvação. E eu digo mais para você, ela é alcançada do mesmo jeito que a salvação do inferno é alcançada. Como que a salvação do inferno é alcançada? Pela graça, mediante a fé. Você creu com seu coração e você confessou com seus lábios, em oração inclusive, e você foi salvo. Como que acontece a cura? É pelo mesmo processo, velho. Você crê com seu coração e você confessa com seus lábios e você ora crendo, declarando, confessando, se apropriando e você será curado também em nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, a cura comprova que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próprio Jesus disse isso para quem estava questionando. Ele diz, então, daquele aqui a que o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, Jesus disse o quê? Que as curas que ele fazia atestavam a sua origem divina, que ele veio do Pai, né? Aquilo que ele fazia. Então, na verdade, a cura aponta também, mostra, né? Declara, expõe a divindade de Jesus, o poder de Jesus, né? A cura demonstra que Jesus vive. Esse é um aspecto muito legal também. João 14:12 diz assim a palavra do Senhor, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Na verdade, o que fica evidenciado hoje quando nós oramos em o nome de Jesus e nós operamos, né, milagres em o nome do Senhor Jesus? Isso demonstra que Cristo está vivo, porque no nome dele você ora, você ministra e a pessoa é curada em o nome de Jesus. E o que ele falou aqui? Se você fizer em meu nome, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então quem faz é Jesus. Por que Jesus faz? Porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Porque nós cremos em um Deus vivo. Porque o nosso Deus não está morto. Não é uma ideia vazia, vaga aí a respeito de alguém. Não, é um Deus vivo e real que nos ouve, que age em resposta à nossa oração e à nossa fé ainda hoje. Tá? Ainda hoje. Tem outros textos aqui, olha só. Por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, quando o homem foi curado lá no templo, a palavra do apóstolo foi, olha, foi no nome do Jesus que vocês mataram, mas que ressuscitou. Deus ressuscitou. No nome dele é que esse homem foi curado no dia de hoje. Por quê? Porque ele está vivo. Está vivo. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. O Jesus que curava lá é o Jesus que cura aqui. O Jesus que não colocou doença em ninguém lá é o Jesus que não coloca doença em ninguém aqui. Ok? Não coloca. Na verdade, ele é aquele que cura. Aquele que cura. Mais uma vez, Atos 10:38, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o quê? Colocando doença em alguns para que eles se tornassem mais espirituais? Não. Andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os
oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele, tá? Se a cura era para aqueles dias, a cura é para o dia de hoje, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou. Ele não mudou. Outra coisa, a cura é um sinal dos que creem. Esse texto é muito legal, está em Marcos 16, versos 17 e 18, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Então, olha só, este é um sinal daqueles que creem. E é muito legal isso aqui, e aí eu preciso falar aqui para você, irmão. Eu sei que às vezes a gente quer colocar assim, como se quem opera milagres de cura e tal, e ora pelas pessoas e elas são curadas, é gente assim, que não é gente comum, não é um crente comum, não é um crente qualquer, é uma pessoa especial. Mas o que a Bíblia diz? Que esses sinais vão seguir os que creem. Tá? Não vão seguir os maravilhosos, é os que creem. E sabe o que é mais interessante aí com os crentes? É o seguinte, olha só, você não tem dificuldade de falar em línguas. Você crê e fala em línguas. Mas por que você crê e não expulsa demônios? Por que você crê, e não cura enfermos? Não é verdade? Então tá aí, diante de nós. É a mesma fé que funciona para você orar em línguas, é a mesma fé que funciona para você curar os enfermos. É um sinal que evidencia aqueles que creem daqueles que não creem. Agora, olha só, é interessante você pensar nessa realidade, né? Como eu coloquei para você aqui. Nós muitas vezes não temos dificuldade para crer em umas coisas, mas temos em outras. Por quê? Porque tem coisas que deixam evidente. É como Jesus falou aqui, esses sinais vão seguir os que creem. A cura é um sinal. É um sinal de que você crê. Às vezes tem coisas que são subjetivas, né? Como a salvação. Não tem tipo assim, você não olha na cara da pessoa ali e aí ela foi salva e aí agora mudou e agora você já percebeu. Nem sempre é assim. Geralmente não é. Né? Mas a cura não é. Se eu orei e a pessoa foi curada, a doença desapareceu, a dor sumiu, o sintoma desapareceu, a condição que ela estava foi alterada porque ela recebeu a cura. Se ela não recebeu, fica ali evidente também que não recebeu. E daí está aí porque que muitas vezes a gente não quer orar pelo doente, que é para não expor a fé da gente muitas vezes, ou a falta de fé, não é verdade? A cura mostra que o evangelho é verdadeiro. Que o evangelho é verdadeiro. Olha só, a salvação é invisível, como eu estava falando aqui, mas para comprovar a realidade dela, Deus, na sua misericórdia, muitas vezes demonstra algo que pode ser visto, né? Muitas vezes a pregação do evangelho, você vai ver isso lá na igreja de Atos, você vai ver que a pregação ela era comprovada pelos sinais, pela cura dos enfermos. Então, eles pregavam o evangelho e curavam os enfermos e as pessoas criam na pregação porque viam os sinais. E não está citado aqui no texto, mas você lembra o que Jesus falou a respeito do batismo no Espírito Santo? Que nós receberíamos poder e seríamos testemunhas. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que fala de alguma coisa e comprova aquela coisa. Então, o poder de Deus liberado sobre a nossa vida para fazer N coisas, inclusive curar enfermos, é exatamente para comprovar a pregação do Evangelho, tá? Através de sinais. E a cura é um sinal que leva, inclusive, as pessoas a crerem.
Lucas 5, 24 diz assim, ó, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha isso. O que acontece aqui? Jesus, para comprovar a autoridade dele na pregação dele, ele cura o enfermo, para mostrar o poder e a autoridade que ele tinha. Né? Atos 9, 34, disse-lhe Pedro, Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Por que eles se converteram? Porque eles viram a cura acontecer. Então, eles ouviram a pregação, mas depois viram a cura. Quando viram a cura, eles creram. Por quê? Porque a cura mostra que o evangelho é verdadeiro. Que o evangelho é verdadeiro. Agora, uma coisa também poderosa a respeito disso é que a cura, ela atrai os pecadores para ouvirem o evangelho. João 6, 2 diz assim, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, onde a cura divina, onde há o sobrenatural de Deus, o que vai acontecer é, os pecadores serão atraídos e ouvirão a mensagem do evangelho e, consequentemente, serão salvos. Então, pensa você, nós somos uma igreja em células. Perdão. Toda semana, os irmãos se reúnem nas casas, para ministrarem a palavra, para orarem junto. Você imagina, aí na sua célula, se começa a pipocar milagres de cura na sua célula. As pessoas sentam aí na cadeira da bênção e são ministradas, e aí de repente o paralítico levanta e o canceroso fica curado, E as coisas miraculosas acontecem. Sabe o que vai acontecer nessa célula? Ela vai encher. Daqui uns dias já não cabe mais pessoas aí dentro dessa sala, já não tem mais cadeira para acomodar as pessoas e tem que multiplicar urgentemente essa célula, porque as pessoas foram atraídas pelos sinais, pelos milagres, tá? Então a cura tem esse papel também aí na pregação do evangelho, ok? A cura glorifica a Deus. A cura glorifica a Deus. Em Lucas 5, verso 25, diz que depois de curado o paralítico, imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus. Por que eles davam glória a Deus? Porque eles viram a cura maravilhosa acontecer diante deles. Então, a cura glorifica o Senhor. A cura realizada em o nome de Jesus traz glória para o nome de Deus. A doença não glorifica a Deus, irmão. Vamos ser honestos. A doença não glorifica a Deus. E eu falo mais. Alguém que vê um doente e fala, pois é, fazer o quê? A vontade de Deus. Está tirando glória de Deus, a meu ver. Você entende? Porque está pintando Deus com uma cara que não é dele, irmão. Que não é dele. E eu vou te falar mais, o ímpio jamais vai entender que Deus coloque doença numa pessoa. Que Deus mau é esse? Você entende? Esse ensino de que Deus coloca enfermidade, na verdade, faz espantar o ímpio. Assusta as pessoas. E não é verdade. E não glorifica a Deus. E jamais deveria sair da nossa boca uma conversa dessa, tá? Porque a verdade é o contrário. A verdade é o contrário. A verdade é que o Senhor, nosso Deus, enviou o Filho dele para carregar todas as nossas dores, para carregar todas as nossas enfermidades, para que nós fôssemos completamente curados, para que nós desfrutássemos da cura completa, e não da doença, e não da enfermidade. E, em 10º lugar, a cura edifica a fé das pessoas.
né? Quando as pessoas veem a cura acontecer, a fé delas é fortalecida, é despertada, é abençoada. Está em Marcos 1,45. Dito a respeito do leproso depois de ter sido milagrosamente curado. Olha o que foi dito. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Por quê? Porque alguém que era leproso, e um leproso naquele momento da história, era alguém que só tinha uma esperança para ele, que era morrer. Não tinha tratamento, não tinha nada. Hoje em dia tem tratamento, né? E, ok, que bênção, glória a Deus, e tem cura divina também, mas naquele momento era só Deus curando ou nada mais. Não tinha tratamento. De repente o cara é curado e sai pregando para as pessoas, e essas pessoas foram tão assim impactadas pela pregação dele, que Jesus nem podia andar mais publicamente na cidade, porque as pessoas entulhavam as ruas todas para ouvi-lo, para verem ele, porque foram impactadas pela pregação daquele homem. Ok? Então, quando você olha para essas coisas, né? E eu queria finalizar isso com você. Quando você olha para essas questões todas postas aqui, irmão, não dá para nós pensarmos que o Senhor não queira curar. Ou pior do que isso, que eu acho que é o pior, que é que o Senhor coloque doença, que o Senhor coloque enfermidade. Lembra disso, querido. Houve um dia que o céu abriu mão da segunda pessoa da Trindade, e Deus se fez homem. Na verdade, Deus se encolheu e se fez um embrião no ventre de uma mulher. E nasceu depois, 9 meses depois, e cresceu como homem, com todas as limitações ali do seu tempo, né, para depois, na idade adulta, ele tomar o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar, lá na cruz, para levar o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa maldição, a nossa condenação, o nosso castigo e todas as nossas enfermidades. E aí agora você pensar que Deus que fez isso com o Filho para nos curar, agora ele vai pegar a enfermidade e colocar em nós. Não, peraí, ele colocou todas as enfermidades no Filho, todas as dores no Filho, ele levou todas as dores, todas as enfermidades, ou ele não levou todas? Ou ele deixou algumas? Você entende? A Bíblia diz que ele levou todas. Ele tomou sobre si e ele carregou com as nossas dores e todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si, lá na cruz do Calvário, sabe? Então não faz sentido você querer agora pensar que o Senhor tenha colocado doença em você. Se você estava pensando nisso, rejeita esse pensamento. Ah, pastor, mas é que eu fiz por merecer, pastor, é porque eu pequei. Você pecou, mas o que aconteceu com todas as maldições provenientes do seu pecado? Foram colocadas em Jesus também. Ele se fez maldito na cruz do Calvário para resgatar você da maldição, do seu pecado. Pois não aceite também. Não aceite na sua vida, né? Creia que o Senhor quer te curar. Ah, pastor, mas eu arrumei essa doença porque eu comi tal coisa, eu fiz tal coisa e aí essa enfermidade veio sobre mim. Pois a obra da cruz é maior do que qualquer obra que você tenha feito, tá? A vontade de Deus é te curar também. É curar você. É que essa enfermidade seja destruída completamente da sua vida em nome de Jesus. Amém, meu querido? Sabe, nós precisamos crer nisso para glorificar o Senhor a respeito desse assunto, com a nossa fé, com o nosso testemunho, também orando tanto por nós quanto pelas pessoas, para que elas sejam curadas e vendo a cura acontecer. Pastor, nunca orei por ninguém para que fosse curado, como é que eu faço? Você entendeu o que nós ensinamos aqui? Se você entendeu e creu, eu te digo, começa orando por você. Começa orando por você. Começa orando pela qualquer dor e qualquer enfermidade que você tenha. Começa orando pelos da sua casa. Você entende? Começa orando ali. E à medida que você vai exercendo fé e vai vendo Deus operar, né? Você vai ganhando mais fé para ir orando por outras pessoas, por situações mais complexas. Mas a gente começa, muitas vezes, orando por dor de cabeça, orando por febre,
Ah, pastor, mas eu vou orar por uma dor de cabeça, toma um Tilenol, toma um paracetamol, toma lá qualquer remédio. É verdade, você pode tomar mesmo Tilenol e a dor de cabeça ir embora. Mas você pode orar e a dor de cabeça ir embora. É resposta à sua oração. Se você tomar o Tilenol e a dor for embora, isso não vai mudar em nada a sua fé. Mas e se você orar e instantaneamente a dor for embora? Eu tenho certeza que isso vai trazer um efeito na sua fé. Você entende? Então não perca a oportunidade. Pastor, mas é pecado tomar remédio? Mas cara, que não, velho. Não, o remédio está aí. Né? O remédio está aí para você usar. Mas não seja a primeira opção sua. Que a sua primeira opção seja orar e crer, confessar a palavra, repreender a enfermidade. Pastor, eu fiz tudo isso e está aqui ainda, não consegui, não recebi, não se manifestou na minha vida. Filho, fique em paz. Fique em paz para caminhar na medida da fé que você tem. Não foi dessa vez ainda? Ok. Toma seu remédio, consulta com o médico, resolve esse negócio. Na próxima situação que vier, ora de novo. Você entende? Mas não deixe de crer, não deixe de confessar, não deixe de orar por você, não deixe de orar pelos outros. Sobretudo, lembra disso. O Senhor é aquele que te sara, que te cura, que já levou todas as enfermidades lá na cruz do Calvário. Amém? Que o Senhor use você para ser um instrumento para pregar o Evangelho da graça de Deus e para orar pelos enfermos para que eles sejam curados e que isso traga crescimento espiritual para a sua fé, crescimento para você, para a sua fé, amadurecimento, ousadia, crescimento lá na sua célula, né? E que pessoas sejam alcançadas através da sua vida para o Senhor Jesus, porque vão ver em você o poder de Deus se manifestando na cura das enfermidades. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, para nós encerrarmos a nossa 8ª matéria do curso de maturidade no Espírito. Feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por cada irmão, cada irmã, ó Pai querido, que tem, Senhor, participado dessas aulas. Ó Deus, eu oro nessa noite para que o Teu maravilhoso Espírito Santo nos dê convicção dessas verdades. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, viver com essa consciência de que a Tua vontade, meu Deus, é a cura. A Tua vontade é que nós desfrutemos de saúde. Ó Deus, a Tua vontade é que nenhuma doença, nenhuma enfermidade tenha lugar na nossa vida. Ó Deus, dá-nos plena revelação de que na cruz o Senhor Jesus já carregou as nossas dores e enfermidades para que hoje nós possamos ser completamente curados. Seja que nosso coração seja cheio dessa ousadia e nós possamos ser canais para ministrar a vida das pessoas ao nosso redor. Deus, eu oro nessa hora abençoando cada irmão, cada irmã. Usa cada um como um instrumento Teu para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Não esqueça de preencher, né, o formulário, né, de responder as questões que estão na descrição aí do vídeo, ok? E para você que está, de fato, matriculado numa turma nossa de cursão de CTL, você envia para nós, lá no grupo no WhatsApp, a sua atividade respondida, para que a sua frequência seja considerada. Que o Senhor te abençoe. Fica em paz, em nome de Jesus. Finished. Quase uma hora.